Bom, hoje nós vamos estudar um pouco sobre a história da Reforma Protestante e no sábado que vem nós vamos estudar um pouco sobre a essência ou a mensagem que ela nos traz. E sábado que vem é bem especial porque nós teremos um intercâmbio acontecendo aqui. Os jovens de uma outra igreja, da primeira igreja batista de Mauá, estarão aqui conosco. Então a gente vai recebê-los de braços abertos, eles vão fazer esse intercâmbio para que um dia a gente possa fazer lá também, né? E eles vão vir na semana que vem e vai ser um tempo muito especial, principalmente porque o pastor deles, o pastor de jovens, inclusive meu amigo pastor Nilber, vai trazer a mensagem e falar um pouco sobre essa mensagem da reforma, né? E aí na semana seguinte a gente vai terminar essa série, mesmo passando a data da reforma, a gente vai falar um pouco sobre os desafios que a gente tem para hoje, né? Como que nós, como igreja, como jovens, podemos lidar com tudo isso que significa a reforma nos dias de hoje, os desafios que a gente encontra hoje e tudo mais. Amém? Bom, eu gostaria de iniciar orando mais uma vez para que a gente possa deixar com que o Espírito Santo fale ao nosso coração e que a gente aprenda bastante coisa hoje. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Pai, por esse dia. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos deu mais uma oportunidade de te cultuar. Obrigado, Deus, por esses louvores que a gente cantou. Obrigado, Pai, pelo período de oração, de leitura bíblica que a gente teve, Pai. E eu te peço que nesse momento aqui de um olhar histórico para aquilo que se passou com irmãos nossos há muito tempo atrás, a gente possa valorizar ainda mais a Bíblia, a gente possa ainda mais valorizar os bons ensinos que a gente tem recebido aos cultos de domingo e com a nossa igreja, com os nossos pastores, Pai, que a gente possa valorizar isso ainda mais e que a gente possa tomar cada vez mais essa decisão de viver realmente pela fé, de entender que é a Tua graça que nos salva, de entender que somente o Senhor deve ser glorificado, que a gente tem que viver inteiramente de uma vida consagrado ao Senhor, Pai, que possamos sair daqui nessa noite com uma compreensão ainda melhor sobre tudo isso, Pai. Fala ao nosso coração, em nome de Jesus, amém. Muito bem, hoje não teremos uma pregação, por assim dizer, mas nós vamos fazer como que um tempo, ou um culto biográfico, ou uma mensagem biográfica. E a gente posicionou essa mensagem biográfica logo no começo da série para que aqueles que não conhecem tanto a história da reforma possam entendê-la e para aqueles que talvez conhecem possam também pegar ali mais alguns conhecimentos sobre isso e entenderem melhor aquilo que a gente vai conversar na semana que vem. Todos aqui sabem que a reforma protestante ela fala muito sobre os 5 solas, né? Vocês perceberam nesse banner que a gente colocou: sola gratia, sola fide, solus Christus, sola Scriptura e soli Deo Gloria. Esses são os 5 solas que a gente sempre fala na Reforma Protestante. A gente vai falar muito sobre eles nas próximas 2 semanas. Mas hoje a gente vai entender um pouco o que aconteceu antes. Por que a gente precisou reafirmar essas 5 verdades? Por quê? O que aconteceu? Bom, eu creio que o PowerPoint já está aí. Tudo certo? Minutinho. Bom, a PowerPoint vai entrar aí e a gente vai entender um pouco sobre esse contexto histórico. Mas a gente poderia começar já dizendo que o nosso Deus formou a igreja. Ele criou a igreja, né? Deus criou a igreja e essa igreja foi criada ali no livro de Atos. Então, Atos 2, a igreja foi formada. A gente tem o Pentecoste. Quem aqui participa de um pequeno grupo aqui da igreja? Quem aqui participa de um pequeno grupo? Ergue a mão. Muito bem. Quem participa de um pequeno grupo está estudando o livro de Atos, porque a nossa igreja está estudando o livro de Atos durante esse ano, né? Em todos os pequenos grupos. E quem participa dos pequenos grupos já conhece bem essa história. Como que a igreja foi criada, o que aconteceu ali em Pentecoste, e como que o evangelho começou a avançar entre Jerusalém, confins da terra, Judéia, Samaria, enfim. Mas a igreja então foi criada em Atos 2 e tem uma mensagem principal que é dada a essa igreja. Atos 1:8 fala muito sobre a evangelização. Alguém aqui sabe de cor o versículo de Atos 1:8? Sim? Vamos lá. Mas recebereis poder ao descer sobre vós, tanto em Jerusalém, quanto em toda a Judéia,
e até os confins da terra. Esse é um versículo que todo mundo que está sentado nessas cadeiras precisa saber, porque a nossa igreja, ela tem ele como um lema praticamente, né? E nós enviamos 84 missionários no Brasil e no mundo, porque nós acreditamos nisso, nós acreditamos que a missão que Deus deu para a igreja, além de glorificar a Deus, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, a missão específica que Ele nos deu foi de sermos testemunhas dEle em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins, ou seja, perto, um pouco longe, um pouco mais longe e mais longe ainda, em todos os cantos desse planeta, a gente precisa ser testemunha do amor de Deus e do Evangelho. Eu não sei quem estava aqui na última semana, no último sábado, mas o pastor José Bernardo, da Missão AME, trouxe uma mensagem muito especial na conferência missionária, no culto de sábado, no nosso culto aqui. E ele falou muito sobre essa missão principal que nós precisamos ter de sermos testemunhas. Então, a gente tem dons, a gente tem talentos, a gente tem vocações específicas que Deus nos dá e nos posiciona em esferas diferentes da sociedade, mas em qualquer contexto a gente precisa fazer o quê? Ser testemunha de Cristo, do Evangelho de Cristo, e até morrermos para isso se necessário. Essa é a verdade que está lá em Atos 1:8. E a igreja que foi recém-formada ali no evento de Pentecoste, ela ouviu essa verdade. Então nós precisamos pregar o Evangelho. Antes, as pessoas, os discípulos, seguiam Jesus e estavam apenas ouvindo aquela mensagem, vivendo juntos e tudo mais. Aí eles começaram a partir o pão em Atos 2 e começaram a cultuar juntos e começaram a se reunir nas casas e a celebrar a ceia, aquele memorial da morte de Cristo, e começaram a viver isso juntos. Só que Deus mandou eles não apenas serem igreja e desfrutarem disso que a gente desfruta, mas Ele mandou que essas pessoas pregassem para as outras pessoas, para que outras pessoas também pudessem ser igreja. Então, quando a gente fala sobre isso, eu pessoalmente já ouvi alguns pastores falarem, a gente não precisa enviar missionários para outros povos, outras culturas e tudo mais. A gente tem que se preocupar com a igreja local, e cada igreja local trabalha com a sua cidade. Só que como é que uma cidade lá no interior da Etiópia vai conseguir ser evangelizada se não tiver nenhuma igreja local lá? Cada igreja local prega na sua cidade. Mas e as cidades que não têm igreja local? O que acontece? E naquele país, lá longe, ou na Coreia do Norte, talvez onde não tem uma igreja, quem que vai pregar lá? Então, os lugares que não tem uma igreja local, onde tem igreja local, precisa enviar missionários. Por isso que a igreja onde o apóstolo Paulo e tantos outros discípulos frequentavam, enviou o apóstolo Paulo, Barnabé e tantos outros, justamente para cidades onde não tinha igreja local. O que nós temos que fazer como Primeira Igreja Batista de Santo André? Nós temos igreja aqui em Santo André e a gente testemunha do Evangelho de Cristo em vários lugares. Se a gente vê, talvez, cada faculdade que a gente tem representado aqui nessa noite, ou talvez cada trabalho, cada empresa, cada bairro aqui de Santo André, São Bernardo, São Caetano, a gente com certeza está em muitos lugares. E a gente pode testemunhar do amor de Cristo nesses lugares. É o nosso dever, e fazer discípulos. Só que tem algumas cidades pelo Brasil, que eu inclusive já fui em algumas, onde as pessoas não conheciam a palavra Jesus. Eu falava, você conhece Jesus? Não, nunca passou por aqui. Não conhecem a palavra Jesus, nunca ouviram falar sobre Jesus. E alguns lugares no mundo, algumas tribos indígenas, alguns países, onde também não conhecem. Ou talvez alguns países como países da Europa, onde já ouviram, só que eles pararam de crer, pararam de ensinar os filhos e já está na segunda, terceira geração, onde nem se fala mais sobre Jesus. Lugares onde enviaram missionários para cá, mas hoje não tem mais, porque eles esqueceram sobre Jesus. Então o que acontece é que existem muitos lugares que não tem igreja local, e é o nosso dever cumprir Atos 1:8. Ir em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins, Santo André, São Paulo, Brasil e todos os países do mundo para plantar igrejas, para discipular pessoas, para ser testemunha de Cristo nesses lugares, para que essas pessoas possam ter a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Então, todos concordam com isso? Vamos todos contribuir com a obra missionária, ou talvez nós mesmos sermos missionários nesses contextos, ou no mínimo orarmos e intercedermos pelos 84 missionários espalhados pelo mundo que a nossa igreja sustenta. Vamos assumir esse compromisso? Eu espero que depois da conferência missionária você esteja ainda mais animado em participar dessa missão da igreja de Atos 1:8 até os confins da terra. Bom, a igreja então foi encorajada a isso. E o que aconteceu?
o evangelho foi pregado em Jerusalém, Judeia e começou a ser pregado em confins da terra. Quem está estudando o livro de Atos percebe que nos primeiros capítulos o evangelho é pregado em Jerusalém e Judeia, ou seja, as regiões ali bem próximas do pessoal. Então, os discípulos e as outras pessoas começaram a pregar e anunciar o evangelho. Se você olha para o livro de Atos, bem no comecinho, você vai perceber que Pedro pregou pela primeira vez e milhares de pessoas se converteram. E aí no dia seguinte ele pregava de novo e mais milhares se convertiam. Então muitas pessoas começaram a se converter e Jerusalém e Judeia começou a ser assim lotada, né, por vários e vários cristãos, judeus que se convertiam ao cristianismo, né, e se tornavam seguidores de Cristo. Só que daí, no capítulo 8 até o capítulo 12, a gente vê que eles começaram a andar um pouco mais, eles começaram a ir para onde, fora da zona de conforto deles. Tudo bem que eles não tomaram essa atitude assim, muito por vontade própria, né? A gente sabe que Atos 1:8 foi um mandamento para eles irem pregar, eles decidiram ficar só na própria cidade deles. Só que em Atos 8:1 o que acontece? Deus envia uma perseguição e enxota todo mundo de lá para eles irem para os outros lugares, para eles pregarem o evangelho onde não tinha. E aí as outras pessoas começam a pregar, anunciar, pessoas que tinham talvez uma loja de tendas ou de comida ou de peixe ali em Jerusalém, tiveram que fugir para outras cidades e aí se tornavam comerciantes ou fazedores de tendas ou talvez qualquer outra profissão, em diversas outras cidades. E eles eram testemunhas do amor de Deus, do Evangelho de Cristo naquelas cidades. E eles impactavam outras pessoas. Eles tentavam viver uma vida como sal e luz nesse mundo, ou seja, fazendo a diferença na própria esfera onde eles estavam. E outras pessoas começaram a se converter, igrejas começaram a surgir. Então, Samaria também foi alcançada. Até que em Atos 13 a 28 a gente vai ver viagens missionárias acontecendo, Paulo, Barnabé e tantos outros fazendo várias viagens para vários contextos, várias cidades, pregando o evangelho, anunciando o evangelho, não só para judeus, mas para pessoas que não eram, que eram gentias também. Então começaram a pregar o evangelho e outras pessoas começaram a se converter e o evangelho começou a ser anunciado. Só que aconteceu uma coisa, começou a ter perseguição, muita perseguição começou a acontecer. Então, os judeus começaram a ficar irritados com os cristãos. Os gentios começaram a ficar irritados com os cristãos. Os imperadores começaram a ficar irritados com os cristãos, porque era uma mensagem que se espalhava e que crescia e que mudava o estilo de vida das pessoas. Por exemplo, algumas pessoas costumavam ir para templos que tinham em cidades como na cidade de Corinto, e eles iam para esses templos e eles compravam carne dedicadas aos deuses, e eles também ficavam com prostitutas que estavam ali e pagavam, e tinha um grande comércio nesses templos. Só que aí os cristãos começaram a se converter, né? As pessoas começaram a se converter e paravam de ir nesses templos, paravam de fornecer essa renda, né, nos templos e tudo mais, e as pessoas começaram a ficar bravas. E aí os cristãos começaram a ter outros hábitos de vida, começaram a largar os seus desejos pecaminosos e tudo mais, e começou a impactar nas famílias, começou a impactar no comércio, começou a impactar em vários contextos. E as pessoas começaram a ficar irritadas e começaram a perseguir os cristãos. Até que Nero toma uma decisão de pôr fogo em Roma. Então, o império que estava reinando lá era o Império Romano, e Nero decide pôr fogo em Roma para acusar os cristãos que eles tinham incendiado, que eles tinham causado isso na cidade de Roma, que era a capital do império. Então, Roma tinha cerca de 14 bairros, e 10 desses bairros foram incendiados. Muita gente morreu mesmo. E aí o que acontece foi que esses 4 bairros remanescentes eram justamente bairros lotados de cristãos e de judeus. Então, Nero armou o esquema para poder acusar os cristãos, acusar os judeus de tudo aquilo, daquele fogo, daquele incêndio e tudo mais. Esse incêndio durou cerca de 7 dias, ou pelo menos 7 noites, e nossa, era assim algo terrível. E aí todo mundo ficou com ainda mais raiva dos cristãos, ainda mais raiva. E quem já não gostava de cristãos, começou a não gostar mais ainda, começou a perseguir mais ainda. E essa era a situação. Então, poucos anos depois da igreja ser formada, ela já estava enfrentando uma situação muito difícil, muito complicada. E os cristãos começaram a morrer por causa disso.
Olha o que mais que aconteceu. No ano 70 depois de Cristo, foi fundado o Coliseu Romano. Então, esse Coliseu, para quem sabe, hoje é um lugar muito bonito, né, para fazer turismo, mas naquela época era um lugar que muitas pessoas morriam, muitos cristãos morriam, cristãos que eram perseguidos eram levados para lá e eram mortos, assassinados mesmo, assim como um show de horrores na frente das pessoas. E inclusive esse Coliseu, quando ele foi inaugurado, os primeiros 100 dias, mais de 10 mil cristãos morreram, mais de 10 mil cristãos foram mortos e perseguidos e assassinados e sofreram na mão do imperador e na mão de todas essas outras pessoas. Então, muita perseguição começou a acontecer, poucos anos depois de Cristo, poucos anos, muita perseguição. Mas depois de tanta perseguição, depois de muitas mortes e os cristãos se escondendo em várias cidades e pregando o evangelho escondidos, mas se escondendo e sendo perseguidos, finalmente veio um alívio. Então, aconteceu em 311 a 313 depois de Cristo, Constantino, ele tornou o cristianismo uma religião oficial do império. E fazendo isso, os cristãos pararam de ser perseguidos. Na verdade, além de ganhar liberdade, ou seja, esses cristãos ganharam certa liberdade, outras pessoas começaram a se tornar cristãs. Muitas pessoas começaram a se tornar cristãs, porque era uma religião oficial, né? Eu não sei se vocês conhecem alguns países que têm religião assim oficial, mas existe, por exemplo, a Islândia, que tem a igreja luterana lá, né? E a Islândia, que é um país que eu e minha esposa temos orado para talvez trabalhar no futuro, tem assim, mais de 90% das pessoas são da igreja luterana, porque é uma religião oficial. Então, por exemplo, o próprio dízimo da igreja, ou um imposto religioso no próprio salário da pessoa, assim como em outros países ali da Europa, por terem religiões assim oficiais, né? A gente tem outras religiões oficiais em alguns países muçulmanos, por exemplo, e a gente tem essas religiões, mas nem sempre quer dizer que as pessoas realmente são daquela religião ou professam aquela fé. Mas por nascerem ali, por ser conveniente, elas se assumem como daquela religião. Então eu já vi algumas entrevistas, por exemplo, de cidadãos islandeses que foram entrevistados na rua e falavam: olha, qual que é a sua religião? Eu sou da igreja luterana. E você acredita em Deus? Não, Deus eu não acredito não. E aí a pessoa falava: mas então não faz sentido. Não, mas eu sou da igreja luterana. Mas você acredita em Jesus Cristo? Não, isso aí é uma lenda. E era da igreja luterana. Então, pessoas que faziam parte de igrejas ou de religiões, mas que na verdade não criam em Deus. Então isso começou a acontecer. Pessoas começaram a se vincular ao cristianismo por conveniência, porque era uma religião oficial e talvez eles poderiam se dar bem nos negócios, se dar bem nos relacionamentos por fazerem parte do cristianismo. Então, muitas pessoas começaram a se tornar cristãs nesse momento. Bom, aí nós chegamos ao século V, ao século XV. Então, houve um grande período mesmo, onde o cristianismo ele era uma religião assim oficial ali de toda a região do Império Romano. E muitas pessoas, enfim, se tornavam parte por conveniência e tudo mais, para ganharem liberdade, ou talvez só porque nasceram nesse contexto, nessa religião, enfim. Isso começou a acontecer. Só que muitas coisas começaram a surgir disso. A gente pode destacar aqui, por exemplo, a disputa de poder. Então, a religião ela começou a se vincular com o próprio Estado e começou a se tornar grande. Houve um momento na época da história onde na Europa, cerca de 1/3 das terras pertencia à Igreja Católica. 1/3 das terras. Ela tinha muito poder ali. E muita disputa de poder acontecia para quem ia governar a religião do cristianismo. Muita disputa começou a acontecer. E 5 cidades se destacaram: Roma, Constantinopla, Alexandria, Antioquia e Jerusalém. Eram 5 grandes cidades, as maiores cidades ali talvez do mundo. E essas cidades tinham representantes do cristianismo, e as pessoas se perguntavam: quem que manda mais? Quem que é maior? Quem que tem mais poder? Quem que vai representar a igreja e tudo mais? Quem que vai governar? Porque quando começou a crescer, essa fome de poder começou a crescer junto, né?
Bom, até que chega um momento onde o imperador Focas, ele sugeriu que Nicolau I fosse reconhecido como um bispo de Roma, ou talvez como um bispo universal do cristianismo. E ele sugeriu para Nicolau que ele assumisse esse posto. E ele falou: olha, Nicolau, você aqui em Roma, você pode, a cidade de Roma pode se destacar, e a gente pode crescer, e você pode se destacar e crescer e ter muito poder, e você pode ser um bispo, um líder universal da igreja. O que Nicolau respondeu? Ele olhou para tudo isso e falou: olha, eu não posso assumir esse cargo, eu não posso assumir essa posição, porque somente Cristo pode governar a igreja. Eu não vou assumir isso, eu não vou assumir esse posto. E quem sou eu, né? Um humilde servo do Senhor. Então ele não assumiu esse posto. Então, alguns anos depois, o imperador Focas mudou ali as cartas, né? E começou a apostar em Bonifácio em 607 depois de Cristo. E Bonifácio, talvez com um pouco mais fome de poder, ele aceitou o cargo e se tornou ali um bispo de Roma, ou talvez um bispo universal da Igreja Católica Romana, né? Então, aí começou a ideia dos papas, e muitos papas surgindo dali. Só que daí surgiram muitas outras coisas, surgiram heresias, muitas heresias foram formadas, e muitas ideias erradas sobre o cristianismo e sobre a palavra de Deus era anunciada para as pessoas, era pregada para as pessoas. Eu ia colocar aqui, mas acabei não colocando, uma imagem que tem na internet, que mostra os desvios da igreja, do cristianismo ao decorrer das décadas, dos séculos, desde ali do começo, cada vez mais distante da palavra, cada vez surgindo heresias, e as pessoas inventavam uma coisa para aqui, inventavam uma coisa para lá, e começavam a se distanciar cada vez mais da palavra, ao ponto de, talvez, em algum desses momentos da história, se você fosse ali numa igreja, você não ia nem reconhecer que aquilo lá é cristianismo, de tão distante que estava da palavra de Deus. Muitas heresias começaram a surgir. Por quê? Porque as pessoas tinham pouco acesso à Bíblia. Então, a Bíblia existia ali em latim, e apenas os sacerdotes, os líderes ali da igreja sabiam latim e poderiam ler a palavra de Deus. Então, se alguém perguntasse: mas será que isso que você está pregando é verdade? Aí ele poderia falar: sim, está aqui na Bíblia, está aqui, estou lendo, está escrito. Aí a pessoa olhava, não conseguia entender nada: mas será que é isso mesmo? É claro, você sabe ler latim? Você está conseguindo ver aqui? Eu sei, eu estou lendo e é isso que diz. E assim eles pregavam mentiras e mentiras, heresias e heresias, e falavam o que queriam sobre a palavra de Deus, sobre a fé e tudo mais, porque ninguém tinha acesso à palavra de Deus para poder resolver isso. Algumas pessoas surgiram para tentar resolver essa situação, como John Wycliffe, e também alguns outros tentando traduzir a palavra de Deus do latim para o inglês, depois para o alemão, e por assim em diante, até que a palavra de Deus chegou ao português, né? Temos várias versões, e hoje temos acesso. Hoje a gente ouve alguém pregar, e a gente pode conferir e saber se isso é verdade ou não, se aquilo que ela está falando é coerente com a palavra de Deus, porque a gente tem acesso. Aquelas pessoas não tinham, e por isso eram enganadas. O que mais que acontecia? Venda de indulgências, ou seja, as pessoas começaram a vender, os líderes da igreja começaram a vender o perdão de Deus. Então as pessoas começavam a pecar, e eles falavam: olha, Deus pode te perdoar se você pagar isso, se você pagar essa quantia. E eles começavam a tentar ganhar dinheiro deles em todas as circunstâncias, parecido com o que acontece hoje em algumas igrejas, né? Mas naquela época já tinha isso, já tinha fome de poder, já tinha fome de dinheiro, e já tinha fome de imoralidade acontecendo ali. Tudo isso cercava os líderes da igreja, e eles buscavam enganar as pessoas. Então, eles vendiam tudo isso, eles chegavam a vender, inclusive, a salvação. Eles começavam a dizer para as pessoas que, para elas serem salvas, elas precisavam pagar ali uma certa quantia de dinheiro. Então, talvez ela não foi nem muito boa, nem muito má, e ela estava ali no purgatório quando ela morria, mas se os familiares que estavam vivos pagassem uma certa quantia, essas pessoas que estavam no purgatório não iam nem para o céu nem para o inferno, poderiam ter uma chance de ir para o céu, se algum parente vivo pagasse alguma coisa. E o parente que estava em luto, acabou de perder o seu filho, o seu marido, sua esposa, o seu pai, mãe, ali desesperado, ouvindo isso e não podendo checar na palavra de Deus se isso era verdade, eles acabavam caindo nessa mentira, nessa farsa, pagavam, enfim, e com certeza estavam sendo enganados, né? Não tem nada disso na palavra de Deus. A palavra de Deus fala que a salvação não é por nada que a gente paga, por quantia, por dízimo ou qualquer outra coisa do tipo.
Então, essas pessoas estavam sendo enganadas. Só que aí começou a surgir algumas pessoas surgiram no meio ali, e algumas pessoas que tinham acesso à Bíblia, inclusive alguns líderes da igreja que falavam latim, que sabiam latim e conseguiam ler a palavra de Deus e começaram a falar, mas isso aqui que a gente está ensinando não está muito certo, isso aqui que a gente está ensinando não está muito coerente, a gente vai enganar mesmo essas pessoas? E aí toda a igreja falava assim, a gente vai continuar fazendo isso, você está indo contra a tradição, você está indo contra aquilo que a gente está pregando e anunciando, você está indo contra o Papa e tudo mais. E aí essas pessoas continuavam ali pregando mentiras. Mas algumas pessoas começaram a surgir e olhar para aquilo e falar, não, basta, a Bíblia tem que ter na língua do povo, a palavra de Deus precisa ser pregada da forma que ela é, a salvação ela é de graça, não é assim por obras, e a gente não pode ficar vendendo o perdão de Deus ou fazendo essas coisas, e começaram a pregar a verdade, só que aí começaram a ser perseguidas, as pessoas começaram a ser perseguidas e começaram a morrer, algumas pessoas que surgiram com essas ideias foram queimadas vivas, só porque tentaram avisar o que estava acontecendo de errado. Bom, graças a Deus que hoje quando a gente fala sobre alguma heresia, algum herege, a gente não é queimado vivo, né? Mas isso também não tem que deixar a gente assim muito mole, não. A gente precisa anunciar. A gente precisa olhar para a palavra de Deus que nós, graças a Deus, temos acesso em português, em várias versões. A gente pode olhar para a palavra de Deus, verificar e conseguir identificar o que é heresia e o que não é. E se a gente descobrir alguma coisa que é heresia, a gente tem a responsabilidade, não apenas a possibilidade, mas a responsabilidade de anunciar. Vocês lembram quando o apóstolo Paulo olhava para a palavra de Deus e olhava para a vida dos cristãos e olhava para aquilo que as pessoas estavam pregando e ele olhava e falava, mas isso aqui não é a palavra de Deus, isso aqui não é verdade. E aí ele pegava e anunciava e ele falava, olha, sabe fulano de tal? Então não ouve ele, porque ele é um falso mestre. Sabe fulano de tal também? Nem recebe ele na sua casa, não cumprimenta nem na mão, sabe? Anda longe dessas pessoas. E ele falava por nome. Quem já leu o livro de Gálatas sabe que também o apóstolo Paulo, quando ele olha para os cristãos ali, ele fala, nossa, mas vocês são assim muito tolos mesmos, né? Porque eu preguei o evangelho para vocês e vocês foram enganados por fulano de tal e fulano de tal, e essas pessoas te enganaram tão fácil, vocês são tão fáceis de serem enganados. E ele anunciava e falava, olha, para de acreditar nessas mentiras, e ele anunciava tudo isso. E algumas pessoas que seguiam esse estilo de vida de anunciar o pecado, de anunciar a heresia, surgiram nessa época. Só que eles eram poucos, eles eram minorias e eles eram perseguidos. Graças a Deus a nossa igreja prega a palavra de Deus e a gente tem buscado seguir uma vida pautada na palavra. Mas muitas pessoas estão aí sendo enganadas, muitas pessoas estão em igrejas que não pregam a palavra, muitas pessoas estão sendo enganadas por falsos mestres, muitas pessoas estão sendo enganadas por um evangelho da prosperidade, um evangelho da libertação, um evangelho da hipergraça, um evangelho do coaching, ou tanta coisa que tem surgido por aí, que tenta enganar as pessoas e pregar um evangelho mais fácil, ou um evangelho ali encapado, ou um evangelho distorcido para enganar as pessoas. Mas é nossa responsabilidade de estudar a palavra, que nós temos acesso em português, e também de anunciar quem é herege, que a heresia tem sido pregada, para que a gente não seja enganado e para que o nosso próximo também não seja enganado. Pessoas como essa surgiram e foram perseguidas. Até que surgiu Martinho Lutero, ou Martin Luther, né? Em alemão. Um alemão que era também um monge católico, né? Ele que começou a estudar ali nos seus primeiros anos de vida, e estudou várias matérias, até que ele decidiu dedicar a vida dele para estudar teologia e ser ali um líder na igreja também. E ele começou a assumir alguns cargos e começou a estudar a palavra. E ele estudava e ele foi ensinado por aquelas pessoas que vendiam indulgências, pregavam heresias. Só que, graças a Deus, ele foi ensinado a ler em latim. E ele pôde ler a Bíblia em latim, ele pôde olhar para tudo aquilo e ele pôde verificar. E ele foi uma dessas pessoas que questionaram, falaram, olha, não está certo isso que vocês estão mandando eu pregar. E ele começou a ser incômodo para as outras pessoas, as pessoas tentavam mandar ele para longe ou tirar ele do círculo ali que elas estavam, e ele começou a buscar mais da palavra de Deus e começou a buscar
orientação em alguns teólogos do passado, que nós também precisamos buscar, teólogos que olhavam para a palavra de Deus, teólogos que ensinaram a igreja a dar os primeiros passos, e a gente precisa também revisitar esses comentários, esses ensinos, para a gente ver se a gente não está se desviando. Vocês percebem que quando a gente muda o nosso ângulo, talvez a gente está indo reto aqui, e a gente muda só um pouquinho, e a gente começa a andar um pouco para a esquerda, um pouco para a direita, depois de 1 quilômetro, onde que a gente vai estar? Muito, muito, muito longe. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de talvez estar andando em algum lugar e fechar os olhos e tentar andar em linha reta. Eu já brinquei disso quando criança, até na adolescência, e sempre dava mal. Eu não conseguia andar em linha reta. Eu começava a andar assim, quando eu abri os olhos eu estava num lugar totalmente diferente, né? Ou talvez você que já andou sem GPS, né? E começou a andar sem orientações, e quando você viu, você estava num lugar, assim, num bairro totalmente distante. Bom, o que acontece é, quando a gente comete pequenos desvios e permanece neles, depois de certo tempo, eles se tornam grandes desvios, não pequenos, grandes desvios. E é isso que aconteceu com a igreja, é isso que aconteceu com o cristianismo. E aí, Martinho Lutero, ele observou isso e ele falou, a gente precisa voltar para o eixo, a gente precisa voltar para aquilo que é correto, a gente precisa voltar para a palavra de Deus que está escrita aqui. E ele começou a tentar aprender um pouco mais dessa palavra e tentar deixar essa palavra moldar a pregação dele. Não o que as outras pessoas mandavam ele pregar, mas o que a palavra de Deus mandava ele pregar. Ele não começava a pregar os discursos que ele ouvia e apenas aquelas repetições. Não sei se vocês já viram algumas dessas pregações que aparecem na TV, e você, quando está ouvindo assim, parece que aquela mesma voz, aquele mesmo estilo de fala, e aí quando você olha, não é a mesma pessoa, mas parece. Sabe aqueles pregadores que são tudo iguais assim, começam a pregar e ficam assim, só repetindo o discurso um do outro, nem sabem o que creem? Bom, eu tive a oportunidade de entrevistar um desses pastores. Eu estava no seminário e fiz um trabalho sobre algumas dessas igrejas, e eu fui nessas igrejas perguntar sobre batalha espiritual, fui perguntar sobre prosperidade, fui fazer algumas entrevistas para o trabalho lá do seminário. E quando eu comecei a perguntar, eles tinham sempre as respostas assim, iguais, algumas frases bem iguais. E aí quando eu comecei a questionar, eles paravam assim e não sabiam mais como responder, e eles chamavam o superior deles e chamava, até que uma hora eles deixaram a gente num canto, esqueceram e não voltaram mais, porque eles não tinham respostas, eles só decoraram frases. E acontecia que os líderes da igreja ali começaram a imitar os erros dos outros, imitar os discursos, e nem olhavam na palavra para ver se aquilo lá estava certo. Começaram a somente imitar, e pregar heresias repetidamente. Bom, Martinho Lutero se opôs a isso, e ele não queria mais pregar heresia. Então, eu anotei uma frase aqui dele que diz o seguinte: noite e dia eu ponderei até que vi a conexão entre a justiça de Deus e a afirmação de que o justo viverá da fé. Toda a escritura teve um novo significado. Esta mensagem de Paulo se tornou para mim um portão para o céu. O que ele quis dizer sobre isso? Vocês viram o texto de abertura que foi lido aqui, né? Romanos 1, quem lembra? Romanos 1, 16, 17. Muito bem, Letícia. Então, Martinho Lutero, ele olhou para esse texto e ele viu as verdades desse texto, e ele aprendeu um pouco sobre como que um cristão, como que um filho de Deus era justificado perante Deus. Quem que pode ler esse texto para a gente, bem alto, para todo mundo ouvir? Romanos 1, 16, 17. Exatamente, o justo viverá pela fé. Quando Martinho Lutero olhou para esse texto, a mente dele foi esclarecida, a mente dele começou a entender um pouco mais sobre a salvação, sobre a fé. Ele talvez foi lá para Efésios 2, 8, 9, 10, que fala: pois pela graça sois salvos, não por obras, para que ninguém se glorie, né? Não por nenhuma obra nossa, mas pela fé. E essa fé é dom de Deus, é graça de Deus, é presente de Deus. Ou seja, o cristão, ele é salvo por obras ou pela fé? Pela fé. O que seria ser salvo por obras?
talvez cumprir determinado número de orações por dia, talvez pagar uma indulgência, dar 10, 20 ou 30 mil reais para alguém, para algum líder religioso, e aí você seria salvo. Talvez você viver uma vida moral perfeita, talvez andando assim na linha, sem pecar, ou pelo menos você acha que não está pecando, porque a Bíblia fala que quem não peca, quem diz que não peca é mentiroso, porque todos nós pecamos, né? Mas você achar que você vai ser salvo porque você não está pecando aqui ou ali, ou porque você pagou alguma coisa, ou porque você entrou numa igreja, ou talvez porque você finalmente assinou o seu nome na membresia dessa igreja ou de qualquer outra, ou talvez porque você começou a vestir um estilo de roupa que entra no padrão daquela igreja ou daquela denominação, e agora você pode ser salvo. E se você vacilar, vestir um outro estilo de roupa, ou talvez falar alguma coisa errada, ou sentar do lado errado, aí você perde a salvação. Isso é acreditar que você é salvo pelas obras, aquilo que você pode fazer para você ser salvo. Mas o que a palavra de Deus nos ensina é que nós somos salvos por causa da graça de Deus e pela fé. Nós somos salvos quando nós acreditamos, quando nós confiamos e nos entregamos para o nosso Senhor Jesus Cristo. Deus enviou Jesus Cristo para morrer em nosso lugar, para pagar o preço pelo nosso pecado. Então, todos nós pecamos, isso é verdade, a palavra de Deus nos diz isso, e todo mundo aqui sabe. E esse pecado, qual que é o salário do pecado? É a morte. Então todos nós merecemos ir para o inferno. Só que o que acontece? Deus provê uma solução. Ele envia Jesus, que nunca pecou, e é como um cordeiro perfeito, como um sacrifício igual aqueles do Antigo Testamento, para morrer no nosso lugar, para pagar o preço, para assumir a culpa do nosso pecado. Então ele morreu, ele teve esse salário do pecado, a morte, ele morreu por todos nós, assumindo a culpa de todos os nossos pecados, para que nós possamos nos tornar justos perante Deus. Então, quando Deus olha para a gente, Ele não mais coloca aquele salário do pecado sobre nós, ou a consequência do pecado, ou o destino que a gente merecia, que era o inferno. Ele não coloca mais isso sobre nós, porque hoje nós somos justificados, ou seja, o Senhor Jesus nos tornou justos perante Deus, porque Ele pagou o preço pelo nosso pecado. Ele paga o preço pelo pecado que a gente já cometeu e por aqueles que a gente ainda infelizmente vai cometer. Ele paga o preço para que a gente não tenha que sofrer essas consequências. Então nós somos justificados. A Bíblia fala que nós somos justificados pela graça. Graça é favor imerecido, um presente de Deus. Deus nos dá esse grande presente que é a salvação. E Ele nos presenteia com algo muito belo, que é a fé. Ele nos dá no coração essa fé que o nosso coração desperta para poder olhar para Deus e para poder confiar em Deus e aceitar Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador. Então, quem dá esse grande presente é Deus, e não somos nós que nos salvamos, mas Deus é quem nos salva. Então, Martinho Lutero olhou para isso e falou: espera lá, eu estou vendo aqui na palavra que quem me salva é Deus, e quem pode salvar essas pessoas é Deus. Não é o meu perdão que eu posso dar se ela me pagar 5 ou 10 mil reais, ou qualquer moeda que for da época. Não é nada disso que vai salvar ela. É Deus que vai salvar ela. Então não faz sentido eu acreditar nessa mentira e eu pregar nessa mentira. Por isso que ele disse: noite e dia eu ponderei, até que vi a conexão entre a justiça de Deus e a afirmação de que o justo viverá pela fé. Toda a Escritura teve um novo significado. Essa mensagem de Paulo se tornou para mim um portão para o céu. Ele olhava desde Gênesis, Apocalipse e falava: agora eu estou entendendo a história da redenção, agora eu estou entendendo essa bela história que Deus construiu, que Deus foi soberano e continua sendo soberano, e Ele criou e trilhou todos os passos do povo de Israel. Ele formou um povo para si mesmo, e Ele trilhou os passos de Israel, para que dentro da nação de Israel nascesse o nosso Salvador, para que Ele vivesse aqui na terra, para que Ele morresse no nosso lugar, para que Ele ressuscitasse, para que a igreja fosse formada, para que a igreja pregasse o evangelho em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins, e anunciasse que um dia o nosso Salvador vai voltar para nos buscar. Ou seja, Martinho Lutero olhou para essa história e falou: agora tudo faz sentido. Não é sobre mim, é sobre Deus. Não é sobre as minhas obras, é sobre a graça de Deus. Não é sobre eu ser glorificado, a igreja ser glorificada, a fama de um padre ou de um papa ou de algum líder ser aumentada. É sobre a glória de Deus, é sobre o presente de Deus, é sobre a graça de Deus, é sobre Cristo.
E ele começou a entender isso, e o coração dele começou a ficar inquieto, porque ele foi usado por aqueles líderes para pregar mentiras. Então ele falou: agora eu preciso pregar verdades, agora eu preciso anunciar a verdade. E aí acontece esse evento. 31 de outubro de 1517, lá em Wittenberg, Martinho Lutero, ele prega e coloca nas portas da igreja as 95 teses, ou 95 afirmações, ou talvez acusações contra a igreja católica romana. Ele prega essas 95 teses, 95 teses que acusavam essa venda de indulgências, de perdão de Deus. E ele começa a acusar e falar: isso está errado, e eu vou colocar na porta para todo mundo ver. E ele começa a ficar meio famoso por causa disso. Então, Martinho Lutero começa a ter alguns apoiadores do seu lado, mas muitos perseguidores do outro lado. Então, muitas pessoas começam a ficar indignadas com isso. E muitos anos se passam, pelo menos 4 anos se passam, e ele continua sendo perseguido de um lado, mas tem alguns poucos apoiadores que falam: é verdade, isso estava na minha mente quando eu li a palavra de Deus, e você verbalizou, você escreveu isso, e isso é verdade, isso está errado, a gente precisa mudar, a gente precisa reformar essa igreja, a gente precisa voltar para os princípios. E essas pessoas começaram a surgir, se levantar, até que em 1521 acontece um grande debate. Martinho Lutero, ele é convidado à presença do rei, de alguns príncipes ali da Alemanha e de algumas pessoas bem importantes da igreja, para que ele pudesse responder a esses livros e teses e escritos que ele tinha feito acusando a igreja. Então essas pessoas chegam na frente de Martinho Lutero e falam: olha, como é que você responde a isso? Você pode negar isso? Você pode dizer que você estava num delírio? Você pode dizer que tudo isso que você escreveu aqui está errado e que você continua seguindo a tradição da igreja e aquilo que a gente tem ensinado? Você pode voltar atrás disso que você escreveu? Então ele fica todo atordoado e volta para casa, e ele vai dormir, e ele começa a pensar muito sobre isso. E no dia seguinte ele volta e mais uma vez ele é questionado: e aí, você acredita que tudo isso que você fez, todas essas teses e livros escritos que você escreveu estão errados, e que você abandona tudo isso, que você volta à mentalidade da nossa igreja, da nossa tradição, você volta para isso? E aí ele pega e fala: não, eu não vou fazer isso, a não ser que vocês provem na palavra de Deus que eu estou errado, a não ser que vocês provem na palavra de Deus que venda de indulgências é correto, a não ser que vocês provem na palavra de Deus que essas heresias que vocês têm pregado são verdadeiras. Se vocês não me provarem na palavra de Deus, eu fico com essa minha declaração, não abro mão e estou aberto para sofrer as consequências. Ele toma essa decisão. Graças a Deus que alguns apoiadores dele conseguiram pegá-lo e conseguiram escondê-lo em um castelo, e ele ficou ali alguns anos escondido. Só que enquanto ele estava escondido, essas afirmações, teses, escritos dele começaram a fazer efeito. Deus estava fazendo algumas coisas no meio da igreja, e mais pessoas começaram a surgir em vários lugares. Pequenos e grandes reformadores começaram a surgir, começaram a comentar, começaram a falar sobre isso, começaram a questionar o que a igreja estava fazendo. E aí traduções começaram a surgir em outros idiomas, mais pessoas começaram a ter acesso à palavra de Deus, mais pessoas começaram a questionar essas heresias que eram pregadas, e aí começou a surgir a Reforma Protestante. Então, em 1517, Martinho Lutero tomou esse primeiro passo e, de forma bem corajosa, permaneceu com seus pés bem firmes na palavra de Deus e não cedeu às tentações de ser bem visto naquele grupo ou na igreja e continuar com uma certa fama. Não, ele falou: eu fico com a palavra de Deus. E ele falou que a salvação era pela fé, era pela graça e não por obras. E ele continuou com isso, continuou pregando isso, escrevendo sobre isso, e talvez até entendendo melhor aquilo que ele tinha escrito. Ao passar dos anos ele começou a entender ainda melhor sobre a palavra de Deus e sobre os ensinos da palavra de Deus. Começaram a surgir então várias e várias pessoas e vários efeitos da Reforma Protestante. A gente está caminhando já para esse meio da Reforma, e a gente está caminhando para esses anos seguintes que aconteceram muitas e muitas coisas. Alguns anos depois começaram a surgir pelo menos 3 efeitos. Um efeito de uma reforma teológica, litúrgica
e missiológica. Ou seja, as pessoas começaram a olhar para a palavra de Deus, agora que tinham acesso no seu idioma, na sua língua. Alguns líderes que ouviram Martinho Lutero foram convencidos e ficaram do lado dele, começaram a olhar a palavra de Deus e começaram a destacar ali algumas verdades da palavra que tinham sido esquecidas. Algumas doutrinas e alguns dogmas, ou seja, doutrinas que assim, a gente não pode mexer, aquelas bem fixas, bem verdades, incrustadas na palavra de Deus, que são bem claras e óbvias. Eles começaram a identificar esses dogmas e falar: olha, ninguém mais mexe com esses assuntos, porque agora nós continuamos crendo que Cristo é Senhor, de que Deus é santo, de que a palavra é inspirada, de que todos precisam ter acesso à palavra, de que a gente precisa pregar o evangelho, que a gente precisa pregar da graça, que a fé é um presente de Deus. Várias pessoas começaram a surgir, escreverem livros e pregaram o evangelho e pregarem sermões que conseguiam trazer esse entendimento correto para as pessoas, e uma reforma teológica começou a acontecer. Muitos e muitos livros e materiais começaram a ser produzidos depois disso. Uma reforma litúrgica começou a acontecer, os cultos começaram a ser um pouco diferentes. Os reformadores e as pessoas que foram impactadas por essa mensagem começaram a olhar para os cultos e falar: pera lá, tem alguma coisa errada aqui. Parece que a palavra de Deus não está sendo o centro, parece que Jesus não está sendo o centro do nosso culto. A gente vai ter que mudar. A gente tem essa ordem de culto aqui, a gente vai rasgar ela, e a gente vai fazer uma nova ordem de culto, um novo modelo litúrgico, e a gente vai começar a focar em coisas que realmente valem a pena. A gente vai começar a cultuar a Deus, não da forma que a gente quer, não da forma que as pessoas contaram que deve se cultuar a Deus, mas da forma que Deus quer ser cultuado. Deus, ele tem um estilo de adoração, um estilo de culto explícito e pronto na palavra de Deus. E o que a gente precisa fazer enquanto adoradores dele é adorá-lo como ele quer ser adorado. Por isso que o culto começou a acontecer de forma diferente. A palavra de Deus começou a ser mais valorizada. As pessoas, os membros, começaram a receber a palavra de Deus nos seus próprios idiomas, e cada um podia conferir o que o pregador falava. A palavra de Deus começou a ser pregada em uma parcela maior do culto, e eles começaram a conferir, e como bereanos ali do livro de Atos, eles começavam a olhar e falar: opa, isso aqui está errado, tira essa pessoa porque ele é um falso mestre. Ou começavam a olhar e: olha, esse aqui está pregando verdade, vamos crer nisso e vamos anunciar essa verdade. E eles começaram a ter acesso à palavra e começaram a fugir das heresias, porque quando eles têm acesso à palavra, não são enganados. Agora, talvez nós que temos acesso à palavra, muitas vezes ainda cremos em heresias. Por quê? Por que nós que temos versões impressas ou digitais, de inúmeras versões do português, às vezes somos enganados pelas outras pessoas? Por que isso acontece? Talvez porque esse aplicativo da Bíblia nunca abre durante a semana, porque a Bíblia fica na gaveta, porque a Bíblia está meio empoeirada lá na sua casa, porque você não folheia ela, porque você nunca leu de Gênesis a Apocalipse, porque você não estuda e medita e não gasta horas do seu dia para aprender a palavra de Deus, porque você quer saber e conhecer a vontade de Deus, mas você não se deu ao trabalho de ler a vontade de Deus que já está impressa na tua mão. Será que é por isso que a gente é enganado? Será que é por isso que quando a gente escuta alguns pregadores aí na internet, ou talvez em outras igrejas, a gente escuta esses pregadores e a gente é enganado e a gente começa a crer em algumas coisas que satisfazem os nossos corações, mas não são verdades, porque a gente não está próximo da palavra de Deus, porque a gente não está conferindo a palavra de Deus? A Bíblia fala lá em 2 Timóteo capítulo 4, que um dia surgirão pessoas que vão ter coceira no ouvido para ouvir heresia. Coceira no ouvido, o ouvido delas vai seguir aquilo que elas querem escutar, e elas vão fazer para si mestres que pregam exatamente isso que elas querem, e isso está acontecendo por aí. Muitas pessoas têm formado para si igrejas e pastores e líderes e mensagens que pregam exatamente o que elas querem ouvir, não o que a palavra de Deus prega. Por isso talvez essas pessoas, essas igrejas precisam ser reformadas de novo. Talvez essas pessoas precisam olhar para a palavra de Deus e perceber que eles estão muito distantes e precisam voltar, precisam virar totalmente e voltar para os princípios que a palavra de Deus nos ensina. Então o evangelho foi pregado no começo da história da igreja, e as pessoas começaram a se desviar por fome de poder, por fome de dinheiro, por mentiras, engano e falta de acesso à palavra. Começaram a se desviar. Martinho Lutero e tantos outros reformadores trouxeram essas pessoas para o centro e falaram: olha, vamos voltar para a palavra e não vamos mais ser enganados nunca mais. E aí eles começaram a seguir nisso.
Só que hoje a igreja começou a fazer o quê? Se desviar de novo, porque a gente anda longe da palavra. Não porque a gente não tem ela na nossa língua, mas porque a gente guarda ela na gaveta. Então, a gente não pode mais cometer o mesmo erro que os nossos irmãos cometeram no passado. A gente tem que aproveitar esse privilégio de ter a palavra de Deus, para não ser mais enganado, para não cultuar Deus da forma que a gente quer, mas da forma que Deus quer. Para a gente não priorizar coisas erradas no nosso culto, ou na nossa igreja, na nossa prática cristã, porque a gente não sabe, mas que a gente possa priorizar aquilo que Deus quer, que a gente possa usar o nosso dia da forma que agrada a Deus, que a gente possa usar nossas finanças da forma que agrada a Deus, que a gente possa usar os nossos relacionamentos de uma forma que agrada a Deus, que a gente venha fazer planos e sonhos como igreja, como juventude, que agradam a Deus. A gente não vai conseguir fazer isso se a gente andar longe da palavra de Deus, mas se a gente aprender com esse erro no passado e não mais errar, seguir crendo e estudando e meditando na palavra, aí a gente vai permanecer no caminho certo. Então, reforma teológica começou a acontecer, reforma litúrgica começou a acontecer, e uma reforma missiológica começou a acontecer. Missões começou a crescer na igreja lá na Europa, e muitas pessoas começaram a se disponibilizar para serem missionários e pregar esse evangelho que eles agora entenderam e lembraram qual que é o evangelho correto. Eles começaram a falar, eu quero pregar esse evangelho. E quando eles olhavam para a palavra, eles falavam, olha, pera lá, não é que pregar missões em confins da terra continua sendo a nossa missão? Não é só aqui na Europa? Então eles começaram a olhar para isso e falar, a gente está atrasado, a gente precisa sair e pregar o evangelho para as pessoas. Por isso que de lá surgiram missionários para o Brasil, surgiram missionários para os Estados Unidos, surgiram missionários para a África, para a Ásia, para tantos lugares, porque as pessoas olhavam para a palavra e falavam, a gente demorou demais, agora que a gente entendeu a palavra, a gente precisa voltar ao prumo, a gente precisa voltar à nossa missão principal, pregar e anunciar o evangelho, serem testemunhas de Jerusalém de dessa Maria com fins, enquanto a gente glorifica a Deus, quer comais, bebais ou façais qualquer outra coisa, inclusive culto, inclusive missões, inclusive produção teológica, inclusive vida cristã. A gente tem que glorificar a Deus e seguir os padrões de Deus em todas essas áreas. Foi isso que aconteceu com a reforma, esse efeito que ela surgiu dela. E 5 verdades surgiram também. A gente pode tirar o PowerPoint. 5 verdades. Sola gratia, sola fide, solus Christus, sola Scriptura, soli Deo Gloria. São 5 verdades que foram extraídas desse movimento da reforma. Pessoas olharam para a reforma protestante e falaram, o que ela significa para a gente? Que verdades ela traz para a gente? Bom, pelo menos 5. Ela nos diz que a sola gratia, nós somos salvos somente pela graça de Deus, não é mais por obras, nós somos salvos pela graça. Nós somos salvos por causa de um presente de Deus, não um esforço nosso. Sola fide, sola fé, somente a fé. Nós somos salvos por meio da fé que é presente de Deus, que está ligada lá com a graça, com o presente de Deus. Então é por meio da fé em Cristo, não é compra de perdão, não é vestimenta, não é membresia em igreja, mas é pela fé, e é pela fé que o justo viverá. Solus Christus, quem é que nos salva? Um pastor? Um papa? Ou um padre? Ou alguma figura na sua vida ali? Não é nenhum deles que te salva, nem você, nenhuma prática, nem nada. Quem te salva é Cristo, porque Cristo foi o sacrifício lá na cruz, porque Cristo que se dispôs para morrer no seu lugar, para pagar o preço do salário do pecado, que é a morte. Ele que garantiu a tua salvação, Ele que te justificou perante Deus. Por isso, solus Christus, sola Scriptura. Aonde que a gente vai aprender a palavra de Deus? Aonde que a gente vai aprender o caminho que a gente tem que seguir, a vontade de Deus, os planos que a gente tem que trilhar como igreja, como cristãos? Somente nas Escrituras. Não é na tradição, não é em escrito de profetas por aí, não é na fala e sermões de pregadores heréticos na internet, é somente nas Escrituras. Por isso, se eu algum dia ou algum outro que vier aqui pregar uma verdade que não está na palavra de Deus, pode negar ela e pode anunciar e pode vir falar, você está pregando heresia. Por favor, volte para a palavra de Deus, senão eu vou anunciar para as outras pessoas que você é um herege. Vocês têm que ter esse compromisso, porque a gente pode aprender a palavra de Deus e as verdades para a nossa vida somente nas Escrituras. E soli Deo Gloria, somente a glória de Deus. A nossa vida precisa ser totalmente, 1 Coríntios 10, 31,
Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. A nossa vida tem que glorificar a Deus. A nossa igreja tem que glorificar a Deus. A juventude precisa glorificar a Deus. O nosso culto precisa glorificar a Deus. Se o nosso culto glorificar uma pessoa que está aqui em cima, se o nosso culto glorificar cada um aqui e render para cada um aqui motivos de louvor para si próprio, está glorificando a Deus? Não. Tem que glorificar a Deus, tem que honrar a Deus. No final de cada culto que a gente tem aqui, no sábado, no domingo, na quarta, na terça, na quinta, em qualquer dia da semana, tem que ficar claro que Deus é glorificado, que o motivo de a gente estar aqui é Deus, que o motivo da nossa salvação é Deus, que o motivo da nossa união é Deus, que o motivo da nossa adoração é Deus, que o motivo da nossa salvação é somente Deus, e que Ele deve ser adorado, receber honra e glória. Jesus Cristo tem que ser a figura principal, nosso propósito principal tem que ser a glória de Deus. A gente tem que aprender por meio das Escrituras, a gente tem que viver pela fé e compreender que nós somos salvos pela graça. É isso que a Reforma Protestante diz. Por isso que a Reforma Protestante, que aconteceu 504 anos atrás, é tão importante para você, cristão, hoje. Ela é muito importante, a gente não pode esquecer ela, e a gente tem que seguir aprendendo com os erros dos outros e também com os acertos e com as reformas que foram acontecendo naquela época. Que a gente não se desvie mais, e que se a igreja se desviar, possamos nós sermos os próximos reformadores, para trazer a igreja de volta à palavra de Deus. Amém? Bom, é isso que eu tinha para falar para vocês nessa noite, e eu espero que a história da reforma tenha ficado bem clara. E eu te convido a voltar sábado que vem, para conhecer gente nova, teremos um intercâmbio, mas também para aprender um pouco mais sobre a mensagem, sobre a essência do que a reforma significa para nós, do que esses 5 solas representam na nossa vida, na prática da nossa igreja, nos ministérios, nos nossos cultos. Te convido a já aquecer teu coração para ouvir essa mensagem e que possamos nunca esquecer e seguirmos firmes como cristãos que creem nesses 5 solas, na palavra de Deus e pautam a nossa vida nisso. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, te agradeço, Pai, por esse momento, te agradeço, Pai, por esses reformadores que foram usados, instrumentos teus, usados pelo Senhor naquele momento, naquele século, para trazerem a igreja de volta à palavra de Deus. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor levantou a John Wycliffe, o Senhor levantou também Martim Lutero, o Senhor levantou Calvino e tantas outras pessoas para anunciarem as verdades da Tua palavra, para trazerem as pessoas de volta à palavra de Deus, para corrigirem erros e heresias que estavam sendo formadas, Pai. Muito obrigado porque o Senhor usou essas pessoas. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor continua falando ao nosso coração e o Senhor nos dá o Espírito Santo e a bela palavra de Deus que temos acesso para que possamos identificar qual é o estilo de vida que devemos viver, qual é o estilo de adoração que devemos praticar. Muito obrigado, Pai, por essas orientações e obrigado, Pai, porque o Senhor está conosco. Celebramos nesse mês a Reforma Protestante, mas queremos continuar sempre crendo nessa reforma, Pai, sempre crendo nesses 5 solas, sempre crendo na Tua palavra, sempre vivendo somente para a Tua glória, Pai. Faz isso dessa juventude e dessa igreja, em nome de Jesus, amém.